Aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de grande alegria, esta grande oportunidade que o Senhor nos concede de podermos juntos celebrar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, amém? Amém. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias juntamente comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 30. Nós iremos ler alguns versículos. Glórias a Deus. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 30, verso 1. Aleluia. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Versículo 9: Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós... Vou repetir. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá. Não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Versículo 18. Ou tirar água da poça. Versículo 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, na tua presença, ó Deus, nós nos encontramos neste momento, e mediante a tua santa palavra nós estamos, meu Deus, e pedimos que pela tua bondade e misericórdia o Senhor possa nos instruir neste momento. Ó Deus, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o nosso coração necessita, aquilo que a nossa alma precisa receber da parte do Senhor. Nós te pedimos neste momento, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, louvar ao Senhor com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos me perdoam que eu estou com a garganta um pouco irritada, a tosse está um pouco atacada. Aleluia. Mas o Senhor, Ele há de ter misericórdia de nós. Graças a Deus. Meus irmãos, no decorrer dessas semanas que se passaram, o Senhor, Ele muito falou aos nossos corações, pelo menos ao meu coração. O Senhor, Ele falou muito comigo, desde o dia em que o nosso irmão, pastor Lucas, ele trouxe a palavra do Senhor, em que ele relatava que o salmista Davi, ele suplicava ao Senhor pela presença dele na sua vida, ele suplicava ao Senhor pelo seu Espírito Santo. E o Senhor, ele veio falando conosco no decorrer dos cultos. Ele falou que nós precisamos estar preparados para a sua volta. Nós precisamos estar apercebidos, precisamos estar vigilantes, porque nós não sabemos em que momento, em que dia ou em que hora o Senhor há de vir. E o Senhor, Ele vinha falando muito ao meu coração
sobre nós estarmos na videira. E esta videira é o Senhor Jesus. E ele falava que nós precisamos estar nesta videira e precisamos estar frutificando na presença do Senhor para que nós não sejamos cortados. O Senhor, ele falava que nós precisamos estar sempre na presença do Senhor, não apenas por estar, mas as nossas obras, elas precisam ser vistas. E elas precisam ser aprovadas pelo Senhor Jesus Cristo. E o Senhor também, ele falou conosco na quinta-feira, se não me falta a memória, ou no domingo, na quinta-feira, o Senhor falou que nós somos a luz do mundo. E as nossas obras, elas são para glorificar o nome do Senhor. Então nós precisamos estar muito apercebidos a tudo quanto o Senhor tem falado conosco. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos diz também que chegará um momento em que haverá uma separação. E os anjos do Senhor virão e separará os maus dentre os bons. Alguns serão para a salvação eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo, mas outros receberão a condenação eterna. E nós precisamos estar muito apercebidos, porque em todos os cultos o Senhor, ele nos alerta. E se nós estivermos desapercebidos, estivermos distraídos, não estivermos frutificando na presença do Senhor, de maneira nenhuma nós seremos salvos. Aleluia. E estas mensagens as quais o Senhor, ele trouxe aos nossos corações no decorrer dessa semana, elas são mais do que suficientes para nós sabermos onde é que nós encontramos a salvação, onde é que nós encontramos refúgio, onde é que nós encontramos abrigo. E nós sabemos que para nós encontrarmos salvação é somente no Senhor Jesus Cristo. E enquanto eu meditava nesses versículos, os quais nós meditamos, no capítulo de número 30 do livro de Isaías, o Senhor, ele deixa registrado para nós o momento em que os líderes de Judá, eles buscavam aliança com o Egito para poderem se proteger da Assíria. Mas eles cometeram um erro muito grande, porque eles rejeitaram as orientações vindas do céu. Eles rejeitaram as orientações vindas do Senhor e por causa disso eles aborreceram o Espírito Santo do Senhor. E nós precisamos estar atentos, porque se nós aborrecermos o Espírito Santo do Senhor, ele não tem como continuar nas nossas vidas. Para o Senhor Jesus Cristo fazer morada em nossos corações, nós precisamos ouvir as orientações da parte do Senhor. Nós precisamos acatar essas orientações e colocá-las em prática. E não buscar orientações, buscar refúgio ou qualquer outra coisa nas coisas que não são do Senhor. Porque para nós continuarmos este caminho que é reto, para nós entrarmos nesta porta que é estreita, as orientações do Senhor, elas são de suma importância para todos nós, porque sem elas, de maneira nenhuma, nós temos condições de chegar aos céus, porque nós não temos condições de chegar aos céus sozinhos. Se o Senhor não for nas nossas vidas, se não for o Senhor que nos instrui em tudo aquilo que nós precisamos fazer, nós não temos condições de permanecer no caminho do Senhor. Nós não temos condições de continuar seguindo os passos do Senhor se nós estivermos preocupados com as coisas deste mundo, se nós estivermos misturando as coisas santas com as coisas profanas. Então vamos estar a todo tempo apercebidos, buscando ouvir a voz do Senhor, ouvindo a voz do Senhor e colocando a sua palavra em prática. Porque este povo, ele buscou refúgio, ele buscou aliança com aqueles que não eram o povo do Senhor, com aqueles que não faziam parte do Senhor, que não estavam no mesmo propósito. E se nós misturarmos as duas coisas, nós seremos confundidos. E aqueles que são confundidos, que se deixam ser enganados, esses de maneira nenhuma recebem a salvação. E disso todos nós que estamos aqui, temos essa plena certeza. Se no grande dia do Senhor nós estivermos desapercebidos, fomos pegos de surpresa, não é porque
porque nós não fomos instruídos da maneira correta, mas é porque simplesmente nós não demos a devida atenção àquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Porque a palavra do Senhor ela é muito bem clara ao nos alertar. E ela deixa para nós que o socorro dos céus, ele virá somente para aqueles que abandonarem as coisas deste mundo, que abandonarem as idolatrias, os prazeres carnais, e que verdadeiramente se tornarem adoradores do Senhor. Aqueles que verdadeiramente são filhos do Senhor. Porque de qualquer maneira também nós não receberemos o socorro do Senhor. Nós precisamos estar na posição de receber da parte do Senhor. E como é que nós estamos na posição de receber da parte do Senhor? É vigiando a todo momento, orando a todo momento, jejuando, consagrando as nossas vidas ao Senhor, nos santificando ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é muito claro quando Ele fala aos nossos corações. E tudo isso Ele tem deixado para nós. Em todos os cultos que nós estamos aqui, o Senhor Ele nos instrui. E se nós não temos recebido as instruções da parte do Senhor, é porque nós estamos preocupados com outras coisas. Os nossos ouvidos não estão sensíveis àquilo que o Senhor tem falado conosco. E nós precisamos então a todo instante estar perante o nosso Senhor Jesus Cristo, para que não sejamos rejeitados pelo Senhor, mas que nós possamos alcançar o socorro da parte do Senhor. Então vamos estar consagrando as nossas vidas ao Senhor, buscando a santificação da parte do Senhor, porque a palavra do Senhor Jesus, ela deixa registrado para nós que nós somos o templo do Senhor Jesus. Aleluia. E se nós somos o templo do Senhor, as coisas deste mundo, as coisas profanas, elas não podem fazer parte das nossas vidas, pois nós somos separados para o Senhor, porque o Espírito do Senhor Jesus, Ele não habita em lugares imundos, Ele não habita em templos imundos. E se nós somos o templo do Senhor, então vamos buscar a cada dia mais lavar as nossas vestes do sangue do Senhor, colocar as nossas vidas na presença do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, Ele deixa registrado para nós que por nós sermos o templo do Senhor, se nós destruirmos o templo do Senhor, o Senhor também destruirá nós, porque o templo do Senhor, que somos nós, Ele é santo. Então as coisas deste mundo, ela não faz parte do templo do Senhor. Vamos estar colocando as nossas vidas na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos instrui, e Ele deixa para nós que nós precisamos frutificar na presença do Senhor. Por mais que não é fácil nós estarmos aqui na frente, pelo menos para mim não é fácil estar aqui na frente, é uma responsabilidade muito grande, mas nós precisamos cumprir com o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele deixou esse ID para mim, mas Ele deixou também esse ID para os meus irmãos. Então vamos cumprir com todas as ordenanças do Senhor, porque os mandamentos do Senhor não são pedidos para nós. Mandamentos significam ordenanças, e ordenanças são para ser seguidas. E a palavra do Senhor nos diz que os filhos do Senhor, eles cumprem com as ordenanças do Senhor. Aqueles que amam ao Senhor de todo o seu coração, não apenas por palavras, porque dizer que ama ao Senhor é diferente de verdadeiramente amar ao Senhor. Porque aquele que verdadeiramente ama ao Senhor, ele não se importa com nada deste mundo. As coisas deste mundo não abalam aquele que verdadeiramente ama ao Senhor, porque ele está edificado na rocha, ele está cumprindo com aquilo que o Senhor deixou para que ele possa fazer. E se nós estamos cumprindo com as ordenanças do Senhor, então nós precisamos estar todos os dias desta maneira, cumprindo com as ordenanças do Senhor, não buscando refúgio ou qualquer outra coisa no mundo, porque o mundo ele não tem nada que possa nos oferecer a fim de que nós possamos chegar ao último dia e não ser decepcionados pelo Senhor. Porque se nós fazemos parte deste mundo, se nós aceitamos as coisas deste mundo, recebemos as coisas deste mundo, no grande dia do Senhor nós não estaremos com o nosso nome escrito no livro da vida.
E a palavra do Senhor, ela nos diz que aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, este não herdará as mansões celestiais. Glória a Deus. E aqueles que não herdam as mansões celestiais, não tem outro caminho para ele a não ser a condenação. E se nós que estamos aqui todos os dias na casa do Senhor, ouvindo a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não queremos ser condenados com este mundo. Então a palavra do Senhor, ela precisa fazer parte da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, ele precisa habitar em nós. E aqueles que são habitados pelo Espírito Santo do Senhor, eles não andam de qualquer forma. Eles fazem aquilo que agrada ao Senhor Jesus Cristo. E a vontade do Senhor Jesus Cristo é essa: que quando Ele vier, nós sejamos achados assim, vigilantes, apercebidos, fazendo a sua obra, para que não venhamos cair como aconteceu com aquelas 5 virgens que eram imprudentes. Elas estavam no mesmo propósito daquelas virgens que eram prudentes, tinham o mesmo objetivo, mas não estavam vigilantes, não estavam apercebidas. Faltou algo na sua vida, e por causa disso a consequência foi muito séria. E nós vemos, essa é uma passagem muito meditada por todos nós, e ela é muito clara, que aquelas que não estavam apercebidas, a porta se fechou, e por mais que elas tenham batido na porta, o momento já tinha se passado. Então o momento que o Senhor Jesus Cristo deixa para mim e deixa para cada um dos meus irmãos é para se consertar, e o momento é agora. Se nós temos algo para consertar com o Senhor, nós temos que aproveitar esta rica oportunidade que o Senhor nos dá, porque nós não sabemos se nós sairemos nem mesmo daqui, se o Senhor Jesus Cristo nos dará uma outra oportunidade, ou se esta é a última que Ele nos dá no dia de hoje, na noite de hoje. Então não vamos desperdiçar, porque cada oportunidade que o Senhor nos dá, ela é única, e nós precisamos então colocar as nossas vidas em santidade, colocar as nossas vidas enquadradas na palavra do Senhor, para que quando nós formos pesados na balança, nós não sejamos achados em faltas, porque se nós formos achados em faltas, de maneira nenhuma poderemos permanecer ao lado do Senhor. Aleluia. Então vamos, meus irmãos, buscar a cada dia mais, dar a devida atenção às orientações às quais o Senhor tem dado a cada um de nós, a tudo aquilo quanto o Senhor tem nos ensinado, porque nenhuma dessas palavras que estão registradas na Bíblia Sagrada, elas são em vão, todas elas se cumprirão. Então vamos estar com os nossos ouvidos sensíveis, atentos àquilo que o Senhor tem nos falado, e vamos estar vigilantes para o grande dia do Senhor, que está muito perto. Amém? Glória ao nome santo do Senhor. Meus irmãos, até aqui o Senhor ministrou ao meu coração para eu trazer para a igreja do Senhor, e que nós estejamos então a todo instante buscando a face do nosso Senhor Jesus. Amém? Palmas